Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Knoxcast, o podcast do Instituto John Knox. Você é nosso convidado para mais um bate-papo interessante, edificante, falando sobre educação cristã aqui no canal do YouTube do Knox Kids. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, queria lhe convidar a compartilhar esse conteúdo gratuito que o Knox Kids está, mais uma vez, oferecendo para a sua família. Compartilhar com seus amigos, com o pessoal da igreja, o pessoal do grupo de homeschool, da escola, e fazer com que esse tipo de material, esse tipo de conteúdo que é tão importante para a formação da educação cristã das nossas casas, das nossas famílias, possa chegar a mais pessoas. Além disso, se você ainda não curtiu essa live, eu peço para você curtir e se inscrever no nosso canal, o canal do Knox Kids. Além deste podcast, nós temos muitas outras entrevistas, nós temos palestras, seminários, tudo de maneira gratuita à disposição para toda a sua família. Então, hoje nós temos a participação de dois amigos meus, né, duas pessoas muito próximas a mim, eu vou apresentá-los daqui a pouco. Um já esteve conosco outras vezes e o outro a primeira vez. Todos os dois são pais de alunos do Knox Kids e vocês vão conhecê-los daqui a pouco. Hoje a gente vai falar sobre educação cristã. O que te esconderam esse tempo todo? Será que te esconderam alguma coisa? Será que tem algo a respeito da educação cristã que você não sabe porque não foi contado, não foi revelado ainda? É isso que nós vamos descobrir daqui a pouco. E para falar sobre isso, aqui ao meu lado, primeiro ao meu lado, Luciano, presbítero da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, um dos fundadores do Instituto John Knox e pai de aluno, né, de alguns alunos do Knox Kids presencial aqui em Campina Grande. Seja bem-vindo, Luciano. Esqueceu de dizer que de uma professora também, né? É verdade, professora Vitória. Muito obrigado, pastor. Obrigado por mais uma vez ter me convidado. É sempre muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente já tem aprendido a respeito da educação. Espero que seja bastante edificante para todos, que nós possamos verdadeiramente contribuir com a educação, que é um tema tão falado, né, mas ao mesmo tempo que ainda sofre de vários problemas. Verdade. Luciano, seja bem-vindo. Aqui à minha frente, mais um pai e aluno do Knox Kids e aluna do Knox Kids. Christian Borges. Christian, seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pastor, pelo convite, presbítero. Espero poder contribuir com a conversa. Não tenho a metade da experiência que vocês têm, com a educação, mas pelo menos nos nossos anseios, e nos nossos temores, a gente tem muito o que compartilhar. Verdade, é muito importante sempre ter essa interação com os pais do Knox Kids. No mês passado nós recebemos aqui Gisele, que é mãe de duas alunas, e já trouxe, já tem preparado mais uma. Catarina está crescendo, é uma aspirante aluna e esteve conosco em janeiro. Foi muito bom ela falando da experiência que ela teve tanto no homeschool, depois na tutoria, trabalhando como uma tutora de mais de 6.000 alunos. Ela é mãe, dona de casa, professora, nos ajuda a implementar esse projeto do Knox Kids no Brasil e mais em 24 países. Então é uma batalhadora. E hoje tem aqui um pai também envolvido no mesmo projeto, Christian, para quem não sabe, também nos ajuda no tráfego pago. Ele tem uma agência de publicidade, é membro da nossa igreja, um amigo muito próximo das nossas famílias, e é muito bom poder compartilhar contigo hoje esse momento aqui de aprendizado. Então vamos lá, o tema é educação cristã, o que te esconderam esse tempo todo? E aí, Christian, o que é que estão escondendo da gente esse tempo todo a respeito da educação cristã? Não precisa ir diretamente ao ponto, mas vamos começar a tratar do assunto a partir de agora. Rapaz, educação cristã é um tema, que vem acompanhando, que me acompanha há um bom tempo. Eu acho que quando a gente casou, eu e Jéssica, quando nós nos casamos, nós já começamos a ver alguma coisa acerca de educação cristã.
né? E um fato, né, era o seguinte, que muitas palestras, né, muitas metodologias, né, nos foram apresentadas bem no início da caminhada, não é? Muitos jeitos de fazer, né? Era educação domiciliar, era escola confessional, né? Era questão do bilinguismo, né? Começou a surgir aqui na cidade, né, algumas escolas que ofereciam robótica, né? Educação. Eu gosto disso. Tinha muita coisa, né? Então o leque se abriu muito, não é? Sobre possibilidades com a educação. A gente começou a assistir também muitas palestras, muitas pregações sobre educação cristã, né? E muitas provocações foram feitas, né? Mas quando foi para colocar o negócio em prática, né? Aí na teoria a prática é outra, né? Aí o bicho pega, Aí o bicho pega, você se sente meio perdido em como começar, né? E o que fazer, não é? Qual é o jeito certo, né? Assim, no início tudo é possibilidade, não é? Quando você vai se aproximando das modalidades, né? Então você começa a ver que cada um vendendo, né, o seu peixe, cada um defendendo a sua metodologia, parece que as coisas, por um momento, inclusive, pareceram meio antagônicas para a gente, né? Todo mundo fala de educação cristã, mas quando a gente vai escutar cada um desses todo mundo está falando de uma coisa diferente uma da outra, né? Exatamente, né? Exatamente. Eu me lembrei de uma palestra de um pastor presbiteriano falando sobre o desempenho dos homeschoolers, né? E eu lembro que na ocasião era numa instituição também presbiteriana que ele estava falando isso, e ele estava na época mostrando que o desempenho dos homeschoolers era muito abaixo, né? Aí na mesma época teve um pessoal que chegou lá e rebateu, né? Reagiu aos vídeos, falou dos vídeos. Não, olha, quando você vai olhar os percentuais, aí vem tipo toda uma defesa levando o negócio para outro canto, né? Então normalmente o que você fica, quem está ali no início da caminhada, no meu caso, eu não tinha nem filho ainda, né? Já era a dúvida, o que danado eu vou fazer quando eu tiver filho? A dúvida é cruel, porque você tem uma responsabilidade muito grande com o seu filho, e uma coisa que todo mundo sabe é que o sistema brasileiro de educação está falido. Há muito tempo ele foi planejado para ser o que ele é, para ter os resultados que ele tem, e alcançou o objetivo. A gente sabe que quem pensou de uma maneira muito estratégica e conseguiu os seus intentos. Então, quem tem um pouquinho de conhecimento, ou pelo menos percebe a realidade, já sabe que não dá para achar ou confiar que colocar no sistema que está proposto, o chamado tradicional, ninguém espera que isso funcione. Mas, por outro lado, quando a gente vai procurar uma alternativa, não é fácil. Lá atrás, aí eu já aproveito aqui para fazer o gancho com o Luciano, quando nós fomos começar o Nox Kids, a gente pensou em algumas dessas possibilidades. Não sei se você está lembrado, mas nas nossas primeiras reuniões a gente pensou, será que a gente vai para o homeschool? Vamos juntar as 4 famílias, vamos pensar no projeto homeschool, ou isso é uma escola, ou é um híbrido, né? Até a gente conseguir chegar naquele arranjo, que foi aquele arranjo original aí, ainda lá em 2021, no comecinho de 2021, que veio a ser uma escola, mas no final das contas ele estava tão baseado numa educação cristã que parte da família, que até agora, como escola, no presencial aqui de Campina Grande, ainda há uma personalização, há um cuidado que só a família pode ter, porque nasceu assim. Lembra dessa fase? Lembro sim. Eu acho que isso tem muito a ver com a própria natureza do tipo de arranjo, né? Certo? A forma como o arranjo que você faz ali para você oferecer a educação, ele não é da essência da educação, ele é acidental. Ou seja, de acordo com as circunstâncias, você modifica isso. Então, por exemplo, tem gente que diz que, por exemplo, o homeschool, tem gente que realmente defende isso, que o homeschool é a única forma possível ou moralmente
aceitável de se educar. Cristã, né? A única forma de fazer educação cristã é cristã é o homeschool, né? Tá certo, eu concordo que a primeira educação, quando eu estou falando de educação, eu estou falando da educação formal, certo? Me referi especificamente à educação formal, que é aquilo que a gente terceiriza para a escola. Obviamente, isso foi dado no seio de uma família, né? Porque a escola é uma criação relativamente moderna, né? Relativamente recente, para não ser impreciso com o termo moderno, né? É uma criação humana, é um arranjo criado pela inteligência humana. Não é uma coisa que foi estabelecida na criação por Deus, não é algo natural, tá certo? É fruto da inteligência humana. Muita coisa é fruto da inteligência humana, né? E muita coisa, por exemplo, que é fruto da inteligência humana, Deus se valeu inclusive para governar a igreja, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quem não é presbiteriano talvez não tenha familiaridade, mas quem é presbiteriano vai entender o que eu vou falar. Os nossos símbolos, a nossa confissão de fé, ela diz que Deus nos deu ordens na Escritura, certo? A respeito do culto. Estas coisas aí, o nosso símbolo de fé, ele chama de elementos de culto, que são as orações, a leitura da Bíblia, a pregação, certo? Mas ele diz que existem coisas que não são ordenadas na Bíblia, certo? Mas que são parte que são partes indissociáveis das relações humanas, certo? Que precisam ser arbitradas por outros princípios que não emanam diretamente, claramente da Escritura, mas devem, por exemplo, à luz da natureza. Ou seja, as circunstâncias, elas nos colocam em situações, certo? Que demandam que a gente faça algum arranjo, certo? Nos utilizando da nossa inteligência para que as demandas, essas sim, colocadas pela natureza, que são próprias, que são necessárias à vida humana, que elas sejam executadas. Isso acontece com a educação, certo? Você chega, por exemplo, num nível de desenvolvimento do conhecimento que é praticamente impossível um pai ou uma mãe dar conta de passar esse conhecimento todo para os filhos, certo? Muito, assim, é muito antigo mesmo o arranjo de algo que se pode falar, dizer que a respeito da escola, foi desenvolvido, certo? Quando você pensa, por exemplo, na antiguidade, quando os pais eles contratavam tutor, juntavam um número X de alunos, contratavam um tutor para dar aula, certo? Isso aí na antiguidade, na Idade Média, quando você cria as classes de trabalhadores se reuniam e criavam as escolas voltadas para o ensino, para um ensino voltado para o trabalho diretamente. Então, assim, esses arranjos, por assim dizer, escolares, eles sempre existiram, certo? E quando você pensa em educar seus filhos, quando você pensa em criar uma estrutura, seja em casa, ou seja na escola para os seus filhos, certo? Nada mais natural do que você parar, olhar as suas circunstâncias. Você tem diante de você algo que não pode deixar para passar. Certo? Você tem diante de você a sua obrigação de educar seu filho, de educar ele nas suas afeições, dar-lhe educação espiritual, dar-lhe educação intelectual, certo? Você tem essa obrigação como ser humano, né? Nós somos chamados por Deus a fazer isso com os nossos filhos, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para as suas circunstâncias, os meios que vocês têm disponível, você vai criar arranjos. Então, a gente começou pensando, rapaz, vamos fazer homeschool, né? E a gente começou a pesquisar sobre materiais, pesquisar sobre como fazer, conversar, né, com outras pessoas que faziam. E a gente disse assim, rapaz, acho que vai ser mais produtivo. E nisso a gente já tinha
olhar das escolas, né? Aí a gente descartou completamente com uma pequena... Uma única certeza que a gente tinha é que para a escola que nós vimos aqui não dava para ir, né? Ainda não. Escola ainda não. Um pequeno passeio pela cidade e a gente de cara descartou a possibilidade de colocar qualquer escola, especialmente nas cristãs, né? Já fazendo uma menção a que muitas coisas estão sendo nos escondidas sobre o que é uma educação cristã, porque você vai numa escola cristã e não encontra cristianismo lá. E o interessante é que numa dessas visitas, me lembro muito bem, o que estava escondido era justamente a palavra cristão, porque na conversa toda a diretoria era de cristãos, mas eu disse assim, porque não é tão explícito assim, porque não é confessional, porque não tem o nome de cristãos, então, porque aqui nós preferimos usar a expressão, nós guardamos os valores cristãos, né? Mas nós não somos confessionais. Afinal das contas, é porque não tem banheiro unissex. Não tinha banheiro unissex, e coisas você não tinha o ensino da ideologia de gênero. Basicamente, o que eles apresentavam como valores cristãos era isso aí. Eram coisas periféricas, né? O absurdo, né? O absurdo do absurdo aqui não tem. Então, mas todo o resto aí a gente já não garante. E que na verdade as outras escolas pelo menos as particulares da nossa cidade também não tem. Ninguém prega isso. Essas coisas terminam acontecendo nas escolas mais por descuido. O que provavelmente aqui e acolá aconteça numa escola como essa daí mesmo, né? Por conta de descuido. Porque é inevitável, né? Quando você não é muito explícito no cristão, quando você não é muito intencional no cristão, você termina atraindo tanta gente de tanto tipo que cuidar muitas vezes termina sendo uma tarefa praticamente impossível. Cuidar para que essas coisas elas não aconteçam, né? Abusos, professores das mais diversas matizes ideológicas, de religiões. A gente poderia dizer, inclusive, nessa questão da escola cristã, né, de não ser tão explícito. Você tem, às vezes, a diretoria cristã, o pessoal é bem intencionado, inclusive a respeito dessa escola que eu estou citando aqui, não estou citando nomes nenhum, mas a gente sabe muito bem de quem nós estamos falando. São pessoas de boa índole, pessoas de famílias tradicionais da cidade que desejam fazer uma coisa boa, mas elas não se posicionaram como tal quando decidiram fazer a educação. E o que acaba ficando escondido é justamente isso. É o que não fica claro, né? O fato de você esclarecer que aquele projeto educacional é cristão, isso vai deixar tudo mais fácil de tratar a partir dali. Porque os pais vão saber o que cobrar, né? E a escola vai dizer exatamente o que está propondo. Eu acho que o pior de tudo é essa coisa nebulosa. Não o que é que realmente se trata. Exatamente. Né? Porque é melhor a escola que não diz diz nada. Parece que no final das contas o objetivo é o seguinte: não, chega um budista aqui, certo? E a gente tem como contornar a coisa e levar a conversa por um caminho que ele se agrade mais. No final das contas, a verdade é a seguinte: o negócio é que não há compromisso, né? Não há compromisso com o cristão lá do negócio a partir da placa, né? Que às vezes você até coloca na placa com o objetivo de chamar a atenção de que é cristão para ir para lá, de você comunicar algum cristianismo que tem lá dentro e dar uma direção mesmo, tanto para quem vem trabalhar, né, para a escola, porque assim, eu fico pensando, se eu boto lá que é na placa da minha escola, e com a placa eu estou querendo dizer não necessariamente a placa em si, mas na comunicação da minha escola com a sociedade. Eu coloco lá que ela é cristã, ou seja, faço questão. Assim, a probabilidade de alguém que não é cristão matricular o filho é relativamente pequena, né? E por outro lado também, no que se diz respeito ao trabalho, só alguém que está muito desesperado por trabalho, é um ateu e vai procurar emprego numa escola cristã. Mas a probabilidade maior é que ele tripudie, né? Que ele tenha até uma aversão por essa instituição. Agora, voltando lá para o nosso início, é isso. A gente
uma certeza que a gente tinha era que não colocaria em nenhuma das escolas, mas a gente estava com esse imperativo da gente, né, que era de ensinar os nossos filhos da educação, esta parte da educação formal, que é a que geralmente se terceiriza para a escola, e a gente cogitou em seguida homeschool. E a gente foi pensando a respeito do homeschool, das nossas próprias dificuldades, né, da inexperiência. E a gente disse, não precisa a gente inventar a roda. A gente viu a possibilidade de trazer um professor para aqui, para a nossa cidade, né, alguém de confiança, que o pastor já conhecia há um bom tempo, que já tinha uma certa relação de amizade, sabia que ele desenvolvia um trabalho especificamente na área de alfabetização muito bom, e era o que a gente estava precisando naquele momento. E a gente resolve trazer o professor Leandro, né? Eu, o pastor, o presbítero André e o diácono Felipe, que não está mais hoje aqui em Campina conosco, mas ainda é um amigo muito querido. Nós resolvemos trazer o professor Leandro, o presbítero Leandro, e nós fizemos um arranjo ali que era o seguinte: ele ia ser o tutor dos nossos filhos, né? Na medida em que Leandro desenvolvia o trabalho dele, a gente foi estruturando aquilo, dando uma organização. Muito embora a gente, num primeiro momento, não tivesse pretensões para além daquilo que a gente estava fazendo, mas começamos a ser procurados por outros irmãos, né? O primeiro foi o pastor Renan Oliveira, que é pastor lá da primeira igreja presbiteriana de Linhares, segunda igreja presbiteriana de Linhares, não é isso? Isso. Da Linhares, no Espírito Santo. Na ocasião do início, já com algum período, né, iniciado lá do Knox Kids, nessa versão embrionária, ele viu o que a gente estava fazendo e pediu para a gente ajudar. Então a gente começou a estruturar uma forma bem organizada, né, e que fosse realmente eficiente de ajuda para que os irmãos pudessem replicar o que a gente estava fazendo aqui lá, certo? No decorrer do tempo, outras pessoas quiseram que a gente disponibilizasse material e suporte. A gente estava ali fazendo, mostrando no Instagram, e o pessoal começou a demandar por isso. Então a gente começou a fazer também uma estrutura, né, e tanto de material quanto de suporte para atender pais que queriam educar seus filhos em casa. E foi daí que surgiu tanto a escola quanto a tutoria e outros serviços que muita gente não sabe que a gente presta, mas o sistema de ensino. Hoje já temos várias escolas pelo Brasil afora que usam o nosso sistema de ensino. E tudo surgiu disso, né, desses arranjos que nós criamos, né, para que os imperativos, né, que são sim essenciais, que não podem ser negligenciados, eles sejam cumpridos, mas que são arranjos circunstanciais. Então, tudo isso nós olhamos para uma obrigação, um dever que é comum a todo mundo, né? Uma coisa também que termina no final das contas e talvez gere uma dúvida em relação ao que é realmente essencial e o que é circunstancial, que é a semelhança das circunstâncias que a gente vive. Hoje, o dia a dia é muito parecido de todo mundo, né? Então, o que é que termina acontecendo? As circunstâncias que nos levaram a montar esse arranjo que a gente montou aqui são as circunstâncias que muitas pessoas vivem Brasil afora. E é por isso que pode ser replicado exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui em outro canto, mas não quer dizer que o jeito especificamente, o arranjo que a gente desenvolveu, seja escola, seja tutoria, sistema educacional, o que for, que seja o correto, e é só isso que possa se fazer. Aí é onde está, muitas vezes, as coisas começam a serem ocultas para a gente do que é ser cristão. Porque pelo fato de uma experiência ser comum a várias pessoas, a gente termina pensando
confundindo aquilo que é circunstancial daquilo que é essencial, porque ele é replicado, ele é comum. Mas não é, só é comum porque as circunstâncias são parecidas. Mas quem faz homeschool diz assim, a educação cristã, geralmente se fala disso. Não, fulano faz educação. Tem gente que confunde uma coisa com a outra. Homeschool com a educação cristã, não é. Não é sinônimo, né? Não é sinônimo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tem gente que confunde. A leitura das circunstâncias sempre é um problema, né? Com relação ao arraial evangélico, né? O sistema de governo, né? Na minha adolescência, por exemplo, sempre se debateu o sistema de governo como o que melhor funciona, né? Eu me lembro de uma ocasião na igreja que eram apresentados os sistemas de governo. O presbiteriano é assim, o congregacional é assim, o nosso. E assim, toda a argumentação era em torno do qual funcionava e qual não funcionava, né? Quando, na verdade, o ponto adequado seria o que é bíblico e o que não é bíblico, né? E a avaliação, por exemplo, do congregacionalismo fora do Brasil, dentro do Brasil, não é? Tudo isso sempre era discutido em cima dos aspectos marginais e nunca no cerne mesmo da questão. Então acabava que as pessoas discutiam o sistema de governo dessa forma, né? Educação também não era diferente. A gente via palestras, né? Tipo, falando, a gente maravilhado sobre a função do pai e da mãe na educação dos filhos, né? Mas na hora de se aplicar, não é? Por muito tempo se falou, assim, se pegavam jeitos, o jeito que uma família se adequava, não é? Com relação ao homeschool, normalmente o pessoal olhava sempre para os missionários americanos, né, que estavam no nosso contexto e não conseguiam distinguir a diferença, por exemplo, do contexto dele para o nosso. Não é? O grau de instrução, o tipo de formação que a pessoa tinha, até a renda, né? Até a renda que a pessoa possuía. Então tudo era diferente, né? Mas sempre se gostou de se encaixar, né, as coisas dessa forma. E, sei lá, o jeito de vestir. Existe um jeito de vestir cristão, né? Existe um código de conduta da modéstia, né? Houve um exagero lá atrás, né? Tipo, de falar sobre o tamanho das saias, né? Realmente, do joelho um dedinho para baixo, né? É o grau da piedade, né? E depois, né, mais para cá, uns jeitos bem excêntricos de se vestir que era tido como piedoso, né? O pessoal pegava um jeito mais clássico, né, e tentava vestir. A pessoa não era clássica, tipo, a pessoa não tinha nem o corpo dela, inclusive, não dava certo para aquela roupa, né? Mas tinha que se usar aquele tipo X de se vestir. Isso aí não é novidade, né? Porque lá atrás, na época de Jesus Cristo, ele chamava esses aí de fariseus, né? Eram os que, ao invés de aprenderem os princípios da Escritura, os princípios da Palavra de Deus, eles começavam a fazer regra para tudo, regra sobre regra. E nós devemos ter muito cuidado com esse caminho, porque é um caminho sem volta, né? Como é regra sobre regra, você não se contenta com aquela regra, você vai encontrar a próxima e a próxima. E eu temo, né, fazendo um link aqui com a educação cristã, que esse farisaísmo da vida, que você acabou de citar, esteja sendo absorvido também na educação. O que se chama de educação cristã hoje, evidentemente por alguns, é uma fórmula de regra sobre regra. Então, se você não faz exatamente tais e tais coisas, você está fora do que é educação cristã. A educação cristã precisa ser primeiro homeschool, né? Depois, sendo homeschool, você tem que você mesmo fazer o seu material, e a mãe homeschooler de verdade é aquela que faz o seu próprio planejamento, né? Só falta dizer que ela planta a comida que vai comer, ela constrói a casa que mora, tudo é feito pela mão da mulher. E
Qual é o final, né, dessa história? O mesmo do farisaísmo. É peso. Ninguém suporta. Nós atendemos aí centenas de pessoas todos os dias pelo atendimento do Nox Kids, seja no suporte pedagógico, seja também pelas pessoas que estão procurando fazer matrícula. Eu converso com os nossos consultores e o pessoal fala disso, que tem muita gente que chega cansada. Pessoal sobrecarregado. Estão arrancando os cabelos. Sem saber o que faz. Aí quando descobre, muitos ficam meio reticentes. Peraí, é fácil demais esse negócio aí. Peraí, vocês me dão um planejamento, vocês me dão um material, vocês dizem o que eu devo dar para o meu filho, quando é que eu devo avançar, quando eu devo voltar, e isso não tem absolutamente nada demais. Rapaz, as pessoas estão assim, tão transtornadas, né? As redes sociais, elas têm gerado alguns efeitos emocionais nas pessoas que têm realmente feito-as cansarem. Uma delas é a ideia de que a mulher ela tem que ser uma super mulher, porque tudo na vida tem que ser super. Eu tenho um pessoal, sabe, que de atendimento de um fornecedor meu, todos eles me mandam mensagem dizendo que deseja que o meu dia, minha semana e tal seja extraordinária. Mas se todo dia for extraordinário, passa a ser ordinário, né? Então, assim, o extraordinário agora é o ordinário. Virou ordinário, né? Vai ser tão tediante quanto era antes, quando era só ordinário mesmo. Mas assim, se vai lavar os pratos, tem que ser uma coisa assim, uma guerra. Olha, eu venci uma batalha e eu sou uma guerreira e lavar os pratos. Aí tem uma frase assim, que um chavão que é usado no meio, que diz assim, fazendo, né, vendo o ordinário como o extraordinário, certo? Aí tá lá, é só lavar os pratos, pô. Você vai dar fazer uma caminhada, você vai lá contemplar a natureza. Na verdade, o que termina acontecendo é que o verdadeiro bem-estar, ele não é percebido. Quando você está o tempo todo se deslumbrando com o corriqueiro, é porque muito provavelmente você não está desfrutando do bem-estar. Você está com um vazio muito grande na alma, você está com uma sobrecarga muito grande e termina que você se espanta com... A gente estava conversando sobre isso um tempo atrás, quando a gente comprou aquela lavadorazinha para lavar as pedras lá do estacionamento da escola, né? Que a gente diz assim, rapaz, olha o quanto esse negócio estava imundo e a gente nem percebia mais. Porque ficou brilhando, não foi? Quando lavou, vocês lembram disso aí? Meu amigo encandeava nas pedras, porque ficou lindo, né? Era só que é o seguinte, e a gente voltou a ver o azulado da pedra. O azul, exatamente. Aquilo ali gerava um mal-estar na gente que a gente não percebia. Assim como a limpeza, depois a gente parou de perceber, gerava um bem-estar na gente que a gente não percebia, certo? Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, você toma um banho, aí você se dá conta do quanto você estava cansado, você estava com o peso do dia inteiro, de todo o dia nas costas. Você é outra pessoa, né? Muda, é totalmente diferente. Eu moro bem longe assim, do meu trabalho, moro bem longe da escola das meninas e tudo mais. E geralmente o pessoal fica assim, rapaz, tu mora tão longe assim. Mas, na verdade, a coisa que eu mais gosto da minha casa é morar longe. Porque o período, esse tempo que eu tô saindo de casa, né, que a cidade vai ficando para trás, que eu começo a ver, assim, uma paisagem muito bonita, especialmente pelo caminho que eu tomo da escola, né, porque eu saio do meu trabalho, vou na escola, pego as meninas e vou para casa. Especialmente nesse horário que eu pego elas e vou para casa, é muito bonita a paisagem. Assim, eu nem lembro mais que existe cidade, que existe fábrica, que existe escola, trânsito. Quando eu chego em casa,
eu já tô com outra, para usar a expressão da modinha, né? Dos moderninhos, tô noutra vibe. Eu tô com outra cabeça. É muito diferente de quando eu morava. Quando eu morava muito perto do trabalho e da escola, parecia que eu estava o tempo todo lá. Você sair de um ambiente para outro, você tem essa sensação. É muito bonito, mas assim, geralmente o pessoal pega e tira uma foto, né, e posta, sei lá, se deslumbrando com o corriqueiro ou coisa do tipo assim. Mas essa ideia de ter que o tempo todo tá mostrando que tudo é extraordinário, que tudo é uma batalha, eu acho que no final das contas gera um peso muito maior do que as coisas realmente têm. Lavar o banheiro é só lavar o banheiro. Lavar os pratos é só lavar os pratos, né? Existe algo de prazeroso em fazer as coisas do dia a dia, a rotina. Existe algo de cansativo nelas? Existe, mas é só a vida comum mesmo. A gente precisa voltar, sabe, a ver as coisas com simplicidade. E esse negócio do homeschool, olha, eu me interesso muito por educação, já faz muitos anos, certo? Sempre foi um sonho ter uma escola, montar uma escola, né? Algo que a gente vem concretizando assim já desde o início, né, do Knox Kids. Mas eu acompanho, sabe? Teve um tempo ali, especialmente quando a gente estava montando a tutoria, para entender, em primeiro lugar, qual era o grande problema. Mas eu vou dizer um negócio a vocês, a maior parte do problema das mães homeschoolers é um problema criado por quem muitas vezes promete trazer uma solução. É aquele negócio pingado, falando das dificuldades, aí fala das dificuldades, aí faz aqueles malabarismos maior do mundo para dizer umas coisas que muitas vezes são coisas simples. E as promessas de deslumbre com o corriqueiro dessas pessoas que estão ofertando algum tipo de serviço na área, sem entrar em detalhes, elas tentam apresentar a sua própria vida como a perfeição daquele corriqueiro extraordinário. Elas conseguem, né? Claro. Elas conseguem. Porque você vai fazer um vídeo, você se maquia. No Instagram, quem assiste Instagram precisa entender o que está por trás das câmeras. Mesmo quando a câmera é do seu celular, do celular daquela pessoa que você acompanha. Porque ela se preparou. Ela tem uma intencionalidade para mostrar o que ela está mostrando. Mas como é da natureza da rede social parecer muito natural, porque a pessoa está em casa, porque ela está ali mostrando a intimidade dela, o que as mães começam a entender é que aquilo ali é muito fácil de ser feito. E aí elas colocam na cabeça, isso é o ideal, isso é fácil e eu não estou conseguindo fazer. Então agora eu vou ser igual a fulaninha de tal, que é uma mãe, uma super mãe, que tem super filhos, que faz uma super educação, e elas tentam e se frustram. Uma quantidade relevante de pessoas que começam a fazer educação domiciliar, passam um tempo e param, né? Bate pino mesmo. Porque, bicho, essa coisa de o tempo todo você ter que se mostrar como insuperável, incansável, você é a super mulher maravilha, você não tem que aguentar isso não, pô. O que tem que não é assustar, certo? Mas o que a gente precisa é educar os adultos mesmo, as pessoas que vão consumir o produto que a gente oferece, que é a tutoria Knox Kids, certo? Que coisas como persistência, certo? Como paciência, virtudes como essas têm que estar presentes na vida de quem se propõe a fazer um negócio, certo? Então, assim, quando a gente estruturou a tutoria Knox Kids, uma das grandes preocupações foi dizer o seguinte: olha, a mãe que vai executar isso muitas vezes trabalha, muitas vezes toma conta de vários filhos, toma conta da casa dela, muitas vezes não tem empregada, certo?
Então, isto tem que ser... nós temos que dar a eles uma coisa muito organizada para que ela não perca tempo organizando, muito bem estruturada para que ela não precise suplementar, certo? Que seja objetiva. Tem gente, você tem ideia, a gente consegue ter gente que diz que o material é impossível de ser aplicado e gente que diz que o material é absurdamente fácil, que quer passar para o nível posterior. Quer passar para o nível posterior, ou então acha pouca coisa. Tem gente que acha coisa demais, aí tem gente que acha que não é nada. Meu filho está fazendo tudo em meia hora. Meia hora? Como assim? Aí quando o professor vai lá acompanhar, vê que está fazendo, mas não da forma como deveria. Como deveria. Ou supervaloriza ou diminui. Não está se prestando atenção. Por exemplo, essa pessoa que acha que está achando praticamente impossível. Quando a gente vai ver, não assistiu à orientação. Certo? De que, por exemplo, porque você tem lá, né? As atividades devocionais, você tem as atividades de linguagem e etc. Certo? A pessoa quer sentar com uma criança de 3 anos de idade e quer que ela fique 1h30, 2 horas executando aquelas atividades direto sem parar. É impossível. Se ela tivesse assistido o vídeo anteriormente, que iria dizer para ela que ela poderia dividir aquilo ali, por exemplo, as atividades devocionais, ela poderia fazer num culto doméstico, num determinado horário específico que ela reserva para isso. Por exemplo, pode fazer antes da refeição, né? Que a atividade de educação física pode ser no momento de lazer depois, né? Que a atividade de linguagem ela pode pegar naquele momento em que a criança está mais descansada, tá mais... Então, assim, existem essas orientações na tutoria, mas que a pessoa passa por cima. Aí, do outro lado, tem a pessoa que achou que era fácil demais, que, na verdade, era para ser fácil mesmo. Não era para a criança sair gemendo, chorando, porque não conseguiu fazer, porque é impossível para a criança. Não é nenhum nem outro. Certo? Agora, só que disseram para ela que o filho dela tinha que ser homeschooler, precisa ser um gênio, você precisa dar aula de robótica para ele, certo? E ela chegou lá e disse, não, mas meu filho só vai aprender a ler mesmo. Só não, eu quero ensinar ele a educação financeira. Educação financeira. Empreendedorismo. Quero ensinar, quero coisas específicas demais. Um nível muito avançado de ciências. Eu quero ensinar o nome dos rios da bacia amazônica todinho para ela. Eu quero ensinar para minha criança o nome dos presidentes dos Estados Unidos. Toda a linha do tempo da reforma protestante. Certo? Ou seja, se foi dito que a criança precisa aprender um monte de coisa que será muito bom para ela, sei lá por quê, bilhões de motivos que se cria, e quando ela vai ver que no final das contas uma criança de 3 anos que precisa mesmo começar a pré-alfabetização, certo? Ou depende, algumas crianças já conseguem até começar a ser alfabetizada, né? Depende as crianças são diferentes, né? E ela se frustra. Porque é muita zoada, é muito burburinho. Agora, sobre esse negócio do que é educação cristã, para chocar muita gente, eu vou dizer, olha, a educação pagã da antiguidade muitas vezes era mais cristã, isso mesmo. Estou cometendo um anacronismo aqui, certo? Proposital. Do que muito do que se diz que é educação cristã, inclusive dessas clássicas que tem hoje. Certo? Depois, se quiserem já desenvolver por isso aí, ou depois retornar a isso, eu explico o porquê. Tá certo? Mas fiquem isso aí, vocês estão ouvindo a gente, fiquem com isso na cabeça, certo? Fiquem com essa questão que eu estou colocando. A educação pagã da antiguidade, em muitos casos, sob muitos aspectos, é muito mais cristã do que o que hoje se diz que é educação cristã. Eu diria, inclusive, que o que sobrou de bom no que se fala hoje de educação cristã clássica é ainda o que sobrou dessa época.
Acho que um ponto, né, que é importante ser colocado é com relação como se dá a trajetória da pessoa, né? Tipo, lá no início, né, eu fui provocado, né, com relação à educação e sabia que eu teria que tomar as rédeas. Sabendo que eu precisava tomar as rédeas, eu começo a pesquisar sobre as modalidades e como se fazer. Aí, quando você tem um filho e você começa a fazer, você também começa a tentar entender o que é que você... em que pé está andando a educação do seu filho, né? No meu caso, eu não sei se tu lembra de um dia desse que a gente estava conversando sobre traçado, né? E a minha filha, ela é naturalmente desatenta. Ela começa a fazer uma atividade e você está com ela ali, quando você olha para ela, tá assim, olhando pro além. Aí você tem que estar, Sofia, voltar, Sofia, voltar, Sofia, voltar. E é um trabalho árduo, né? E eu observava que ela tinha dificuldade em fazer algumas coisas, né? E que a falta de atenção atrapalhava ela. E eu comecei a estudar, a perguntar ao professor Leandro e tal. E naquele dia a gente conversando, tu falasse assim, né? Tipo, tu tem que trabalhar mais traçado com ela para trabalhar a atenção, né? Não é questão de coordenação motora por enquanto. Se o problema dela é a atenção, tu tem que trabalhar traçado para não dar atenção. Você tá aqui, você foi provocado por uma questão, inclusive por um voto, né? No nosso caso, nós somos presbiterianos, nós votamos no dia que batizamos os infantes, né? Que nós vamos ensinar a ler para ler a escritura. Aí você começa o processo. Aí você começa a se interessar. Interessante que nesse ponto o Manual de Culto diz que nós vamos ensinar os nossos filhos a ler ou providenciar quem o faça. Exato. Então, o Manual de Culto da Igreja Presbiteriana, ele preconiza as duas possibilidades de você fazer homeschool, educação domiciliar, ou o pai e a mãe terceirizarem essa parte da educação, porque não é uma parte eminentemente, naturalmente ligada só à paternidade e à maternidade, mas ligada de outra forma, ao ponto de você poder delegar. O Manual de Culto, ele contempla as diversas circunstâncias, né, do crente. Então você se apega tanto ao detalhe que você esqueceu do negócio lá atrás, né? Eu estava estudando sobre coordenação motora, né, em como estimular aquele negócio todinho, e o principal, que era o problema mais claro que estava ali na minha frente, que era a falta de atenção da minha filha, eu estava desatento porque me apeguei a um detalhe ali, não é, de como fazer o processo. É interessante que os pais do Nox Baby, ali dos primeiros anos, tanto na tutoria quanto na escola, estão muito preocupados para começar um programa de ensino. E todo o trabalho dos consultores, dos professores, é acalmar o pessoal. Dizer, não adianta pressa agora, teu filho precisa sentar, ele precisa prestar atenção, e só depois é que um programa de ensino mais formal vai acontecer, né? Exato. É interessante que isso aí tem mais a ver com a verdadeira educação do que o traçado. Então, o que o traçado está promovendo, nesse caso especificamente, que é o que a gente estava falando, né? Que é a atenção, que é a educação. Ou seja, por meio do traçado, você está desenvolvendo a verdadeira educação nela. Por quê? Porque a atenção, a paciência, né? Todas essas virtudes que o trabalho, que é o exercício de um trabalho qualquer que seja, ele desenvolve na gente, certo? Está sendo desenvolvido o que é mais humano, porque um traçado um macaco faz. Deus não disse, você já viu, Deus não disse, né? Faça na linha Israel, né? Deus disse, ouve, ó Israel, né? Para o seu povo. Então, atenção nesse atente, Israel, né? A gente poderia colocar dessa maneira aí. Então, assim, é muito mais educação, tem muito mais a ver com o objetivo final, último da educação, esse despertar a atenção, né? A paciência. Agora veja como o fato de ser uma educação aí qualificando como cristã
nesse cenário que vocês montaram agora, de uma criança de 2 anos, que é o caso de Sofia, desatenta e precisando chamar a atenção dela, fazendo traçado, mostrando que o traçado não é só para coordenação, mas é principalmente para recuperar essa atenção, para treinar a atenção dela. Quando você, por trás desse cenário, você tem uma teologia que ensina que os nossos filhos eles são pecadores, nós vamos entender que a desatenção tem um traço da própria personalidade ou do temperamento da criança, mas que isso não é apenas uma definição de que as coisas são assim porque são. Isso não é um dado amoral, isso é um dado moral, né? Inclusive, lembrando que os temperamentos eles nos definem muito mais pelos nossos, os nossos defeitos do que pelas nossas virtudes, né? O temperamento ele define muito mais o que a gente é de errado, não do que a gente é de certo. E aí, percebendo que no temperamento dela ela tem essa... O temperamento é o que precisa ser dominado. Exato. Aí o pessoal se orgulha do temperamento, né? Ah, meu temperamento é o melhor, mas o teu temperamento está falando do teu... Não é da tua qualidade, é teu defeito. Recentemente, sobre isso, há um certo tempo atrás, né? Simone Quaresma ela fez um vídeo combatendo esse tipo de coisa, né? Diz assim, o pessoal tá... Agora tudo é desculpa. Não, o menino como é que se diz? O tempo todo irritado, o menino é respondão, menino ruim danado lá, e os pais estão dando isso, não, é porque é o temperamento dele. E assim, isso é um absurdo completo, né? Esse mundo está completamente certo. Ela não sabe, pelo que ela fala sobre temperamentos, ela não sabe absolutamente do que estava falando, certo? Mas no ponto específico ela estava absolutamente certa. Absolutamente certa. O temperamento não é desculpa para pecado. Porque fica parecendo até que temperamento é signo, né? Nasceu com ele ali, aí não, você não agora tem jeito, porque eu sou assim, eu sou Sagitário, então e teve eu sou tal muita coisa. gente criticando Simone, certo? Assim, irmão, povo, muita gente mesmo, assim, seguidora dela, eu vi lá nos comentários. Tem muita gente também apoiando ela, mas muita gente criticando. Só que, assim, o pessoal não prestou atenção ao que ela estava falando. Ela não é obrigada, pô, a entender das minúcias do negócio ou sequer minimamente do negócio. Ela viu um fato que está errado e apontou o erro. Escandalosamente errado. As pessoas estão usando temperamentos e outras características, aspectos da natureza, da personalidade das crianças para justificar os seus pecados e deixar isso sem ser tratado. No ponto específico que ela tocou, ela estava absolutamente certa. E aí, voltando porque eu estava falando que tem tudo a ver com isso aí, no caso de Sofia, a Sofia está desatenta, a gente percebe que ali é um traço do temperamento dela. E o que é que eu faço com isso, né? Quando eu tenho uma teologia cristã, eu tenho também uma antropologia cristã, ou seja, eu sei o que é o homem, eu vou saber que aquilo ali é um defeito que vem com ela desde o pecado original, né? Ela é uma pecadora, ela precisa ser treinada, porque o desvio de atenção não é uma questão amoral da minha filha, ela está fugindo da realidade, não é isso? Nós estamos dizendo que com isso ela está fazendo de maneira consciente, premeditada, intencional, querendo fazer o mal. Não é isso, mas não precisa. O mal ele não precisa de uma intencionalidade para ser mal. Você pode fazer uma coisa má querendo fazer o bem. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu faço sem nem pensar. Pois bem, os nossos filhos também são assim. Eles carregam o pecado original. A partir de uma visão cristã de quem é a criança que está à minha frente, eu vou começar a tratar. Mas se eu sou levado pelos pensamentos do mundo, eu vou achar que estas questões não precisam ser trabalhadas. Eu preciso trabalhar o lúdico. O que está faltando na educação da minha filha, do meu filho, não é disciplina, não é orientação, não é trazê-la novamente para a realidade, levando em consideração que tem
essa dificuldade em atenção. Mas eu vou fazer muitas brincadeiras e a partir dessas brincadeiras eu vou retomar a atenção dos meus filhos. Vocês têm percebido que isso tem sido um tema muito recorrente na educação, inclusive na educação cristã? Isso é sinal de fracasso, né? Esse cara, assim, foi derrotado, aí agora está fazendo o que o inimigo quer. Obviamente que quanto melhor educador você for, certo? Mais suave você consegue tornar o caminho da educação, certo? A educação, você não... É errado você colocar tarefas que sejam difíceis demais, sejam quase impossíveis de serem executadas pela criança, certo? A educação ela tem que ter um passo a passo que, por um lado, tenha algum esforço, porque todo movimento, toda evolução requer esforço. E esforço gera algum desconforto, certo? Então, assim, é impossível que você saia do canto de onde você está para ir para um lugar melhor, certo? Sem que você tenha algum esforço ali em buscar isso que é melhor, né? Que está mais avançado, certo? Mas não precisa ser uma dor extrema. Certo? Quando você vai fazer uma escada, né? Eu fiz uma escada recentemente lá em casa, estive envolvido numa construção, né? Você tem as medidas certinho lá. Primeiro, porque você tem um equilíbrio entre duas coisas, né? Minimizar o esforço, mas também não fazer uma escada que vá daqui até na China para poder você chegar a subir, para ser suave demais. Então, assim, você busca um equilíbrio. Eu preciso gerar algum esforço. A criança ela tem que ter a noção de que ela está se esforçando para conseguir algo, certo? Porque este esforço desenvolve muitas virtudes nela. Certo? Desenvolve muitas virtudes. Você vê... isso é impressionante como os cristãos caem nesse negócio, nessa fuga desesperada pelo prazer. A gente vê dois extremos nos cristãos no que diz respeito a dor e prazer, certo? Uma é a ideia do Marte tolo, né, que busca por sofrimento para poder se parecer com Cristo. A Bíblia não ensina que a gente deve buscar por sofrimento, certo? E outra é a ideia de uma busca louca por prazer por outro lado. E a Bíblia não ensina a gente a idolatrar nenhuma coisa nem a outra. Mas no que se diz respeito ao prazer, eu não vou nem falar nada, porque assim, as pessoas já buscam loucamente aí por prazer, desregradamente. Então não precisa de muita argumentação em favor de algum prazer. Certo? Agora, esperava-se que os adultos dessem limite à busca incessante do prazer que uma criança sempre tem. Né? Você não vai, por exemplo, você chega para o seu filho e pergunta assim: o que é que você quer jantar hoje? Se eu fizer isso lá em casa, é pizza de chocolate todo dia. Então eu não vou perguntar a ela. Não vai abusar, não. Não vai abusar. No outro dia vai ser pizza de chocolate branco. Ele não vai abusar, porque a busca da criança é porque é chocolate, porque é muito palatável, é doce demais, né? Se for para comer algo salgado, é salgado demais. Uma pizza salgada ou um salgadinho de fritura. É tudo que seja hiper palatável, porque é a busca pelo prazer. Só que é compreensível uma criança ser assim. Ela não foi ainda introduzida nos freios morais que o ser humano precisa para deixar de ser o bicho que nós nascemos. Que nós nascemos como bichos. O problema é que agora os pais também estão, não no sentido de nutrição necessariamente, mas eles estão estimulando os seus filhos a essa busca incessante pelo prazer
pelo hiperpalatável na educação. E um outro ponto, não é nem você promover, não é, uma caminhada suave para o seu filho, né? Porque boa parte das vezes não tem a ver com o filho. Eu estou ali com a minha filha, ensinando o dever com ela, tal, e é berreiro, né? Passa 10 minutinhos, é berreiro. Então, eu me sinto frustrado, né? Porque eu não estou conseguindo, de acordo com as expectativas que eu alimentei lá atrás, não é? Deus sabe de onde tirou essas expectativas. Exatamente, não estou conseguindo aplicar. Então, em vez de trabalhar a atenção com ela, em vez de tentar entender por que ela não está conseguindo ver, é buscar um caminho mais fácil, né? É porque pensa o do seguinte, lúdico tem a ver com isso, né? É um caminho mais fácil para você não fazer a criança chorar. Ela é contra o lúdico, não é contra você ser interessante, absolutamente nada. Nós estamos falando aqui a respeito daquilo que é hiperbolizado, aquilo que está sendo colocado como a grande sacada do momento, né? Tudo você precisa ser lúdico para que a criança, de fato, ela esteja aprendendo. Se não for por meio de brincadeira, a criança não aprende. Aí começa o negócio de todos os milhões de bizus para você ensinar alguma coisa para a criança. Mas em relação a esse negócio aí que tu está falando, vamos supor, a tarefa é traçar uma linha de 0,5 metro, certo? E se a tarefa é essa, a sua expectativa é que seja executada, né? 0,5 metro de traçado lá, em linha reta. Só que você começa a desenvolver a tarefa com a criança e ela passa lá, sei lá, 1 minuto fazendo aquilo, não consegue, desiste. Depois você vai e tenta de novo, aí ela passa mais 1 minuto e meio, aí desiste. Depois ela passa mais 1 minuto e 2 minutos e desiste, certo? O correto é você observar, para você medir algum grau de eficiência daquilo que você está executando, não só se ela conseguiu executar a tarefa por completo, mas quanto tempo ela passou, porque o maior problema não é a impaciência dela em continuar a tarefa, ela precisaria, sei lá, 10 minutos para fazer, certo? Então, se você no primeiro dia conseguiu que ela passasse desenvolvendo aquela atividade de 1 minuto, certo? No outro dia 1 minuto e meio, no outro dia 2 minutos, então a tarefa, na verdade, necessária para ela, não é um traçado de 10 minutos, aliás, de 1 metro, certo? É o tempo em que ela consegue ficar, certo? Antes de ficar de chateada, irritada com aquela atividade, mas que ela consegue passar executando aquele exercício, né? Porque aí depois de alguns dias a paciência dela vai estar treinada, os dedinhos dela vai estar treinados, ela vai conseguir executar a tarefa completa. Então, assim, um ajuste de expectativa do que precisa ser executado dia após dia, né, vai acalmar todos os ânimos. Geralmente é isso, a ansiedade ela é gerada pela incapacidade que a gente tem de desenvolver alguma atividade, né? A gente se coloca numa situação difícil demais, coloca métricas altas demais que a gente não é capaz de alcançar, aí a gente se frustra, fica ansioso demais, né? E querendo o resultado sem pulando as etapas, e as coisas não acontecem assim. Sobre esse negócio do prazer e do sofrimento, ninguém deve buscar o sofrimento, mas a gente precisa olhar para a realidade e constatar o óbvio de que sofrimento faz parte dela e que, obviamente, nós vamos nos esforçar para minimizar os efeitos do pecado que traz sofrimento sobre nós. Cristo não prometeu: no mundo tereis prazer, né? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Ou seja, se ele venceu somente e eu não posso vencer, isso não me daria bom ânimo. Mas como ele é
a primícia de tudo que Deus fará conosco, eu devo imaginar que dá para vencer, né? Porque ele vai falar de fardos que coloca sobre nós que não são pesados, como os fardos da antiga aliança que nos conduzia para o inferno. Sim. Que ele nos fala que é nosso ajudador, que com ele nós podemos muitas coisas, né? E etc. O apóstolo Paulo ele nos ensina que o sofrimento, lá no final daquela continha que ele faz, né, que gera perseverança, que gera esperança, que no final das contas fortalece a fé. Quem faz exercício físico lembra de quando começou, o quanto era doloroso. Depois você se acostuma com o desconforto e depois você começa a sentir até algum prazer, né? Porque todos os desconfortos eles vão sendo minimizados e em toda a tarefa há algo de prazeroso na execução de toda a tarefa. Então, quanto mais a gente faz um negócio que a gente melhora aquilo que a gente está fazendo, certo? A gente consegue ter um chavão, né? Esse pessoal que especialmente esportista, né, que diz assim, a gente precisa nessa vida como um todo, eles falam isso do esporte, né? Mas é de encontrar conforto no desconforto, né? Porque a vida é isso, a vida tem várias dificuldades várias barreiras para serem transpostas, dificuldades para serem vencidas, e não adianta ficar choramingando, não adianta, e por outro lado, não adianta achar que é fácil. E criar uma vida fácil para a criança, certo? Essa história de mundo da criança, não precisa entender o mundo da criança, então você vai deixar ela presa nesse suposto mundo dela. Porque não existe mundo da criança, existe um mundo só. Um mundo só. Que a criança ela vai ter acesso pela mediação dos pais. É por isso que você não cresce adulto, você cresce pequenininho e tem adultos que vão tomar conta de você. E agora, quando Deus fez o homem, ele fez já adulto, né? Ele fez adulto. Esse tipo de expressão, né, o mundo da criança, eu sempre penso que quando alguém está usando esse tipo de expressão para definir como a criança vive, ele está se apegando às fantasias comuns da infância. A infância ela é muito rica das fantasias, dos sonhos, né, do pensar algo que está deslocado da realidade, porque é típico daquela idade de fato. Eles precisam, para aprender, eles fazem esse tipo de avaliação meio metafísica assim, do que está acontecendo. Eles falam muito mais do que qualquer adulto consegue ver. Eles estão transcendendo a realidade. É comum da infância. O trabalho do adulto não é nem por um lado deixar tudo natural, estimular isso à última potência, mas também pelo outro não é podar, né? Não é deixar a criança sem estímulo nenhum para a imaginação. Mas é aos poucos, diante da realidade, mostrando que, meu filho, não é bem assim. As coisas são mais objetivas. Eu não vou pegar para minha filha e ela assiste algum filme que ela achou muito legal e ela pensa que aquilo ali é exatamente a realidade. Eu não vou simplesmente quebrar aquilo ali para ela. Mas ao longo do tempo ela vai percebendo que não é bem assim. Isso vai fazer com que ela aprenda, inclusive, as relações. Porque nos contos de fada e nos filmes, geralmente você tem relações que são muito ruins e relações que são perfeitas. E na vida real existem relações muito ruins, mas perfeitas nenhuma. Ela vai ter que aprender a lidar com esse meio termo. E isso é a duras custas, às custas de muito sofrimento. Então, é impossível fazer com que uma criança saia do mundo infantil e venha para o mundo da realidade, usando a expressão, mas sabendo que só existe um mundo, sem que você, ao longo do tempo, como pai, como adulto, como mais experiente, mais sábio, mais ordenado para isso, você vá explicando ao seu filho que a vida não é bem assim.
Agora, se eu estou comprometido com o estímulo ao prazer, ao gozo, à felicidade sem fim, eu vou fazer do meu filho, ele realmente vai ficar preso a esse mundinho dele aí. E não vai ter como se libertar. A esperança de uma criança sair da infantilidade, é o que ela precisa sair, se desvencilhar o quanto antes, é que um adulto, que no caso é o pai e a mãe, possa ajudá-lo e não afundá-lo. Toda literatura, ela é um recorte de um aspecto da realidade, né? Ela não é a realidade como um todo. E assim, existe boa e existe má literatura, né? E na medida em que a criança ela vai se desenvolvendo, vou pressupor que os pais só estejam expondo seus filhos à boa literatura, certo? Na medida em que a criança ela vai sendo exposta a várias literaturas distintas, ela vai vendo que aquela única literatura que ela tinha sido exposta em primeiro lugar não é a única literatura do mundo. E que tem outra que vai abordar outros aspectos da realidade. Obviamente, ela não vai fazer essa reflexão que a gente está fazendo aqui, mas ela percebe isso. E a gente sabe muito mais do que a gente é capaz de descrever, certo? Aquilo ali está à disposição da percepção dela, certo? Ela não tem tem um conhecimento tácito daquilo, né? Ela intui, ela percebe, certo? Ela talvez não saiba explicar, mas ela percebe essas coisas, ela sabe que essas coisas são assim. Então, ela vai ver, ela vai olhar num determinado canto e ela vai ver que tem uma história que é muito bela, que tem relações muito bonitas e que todo mundo se ama e é lindo e maravilhoso. E ela vai ver que existe algo da realidade que é a bondade, que existe um ideal de relações, que aquilo ali deve ser buscado, mas depois ela vai pegar outra literatura que vai ver outro aspecto, inclusive exacerbado, da maldade, né? E um vai gerar um desejo nela e o outro vai gerar uma repugnância, certo? E nisso aí as afeições dela vão sendo educadas, certo? Mas a grande questão é que estas coisas elas não são o mundo completo. Elas não são a realidade completa, mas elas são um recorte da realidade. E da realidade que é uma só, que é um mundo criado por Deus e os desdobramentos da sua providência, certo? E o que é que acontece com a mediação entre a relação da criança com o mundo, que é um só, com a realidade, com a providência, que é uma só? É que os pais essas coisas estão sendo mediadas pelos pais e ela vai tendo contato, como entre uma literatura e outra, aspectos da realidade que ela é capaz de interagir. Então, por exemplo, você não vai pegar seu carro, dar a chave e dizer, meu filho, vá ali, dá uma voltinha, vá no supermercado fazer compras, né? Mas existem partes do ir de carro ao supermercado e fazer compras que seu filho pode participar. E você expõe isso aí ele a essas coisas. Mas um monte de outras coisas você não expõe. Por exemplo, você não expõe ele a ficar sozinho no supermercado, num corredor de supermercado lotado, dependendo da idade que ele tenha, né? Você não deixa ele manipular, por exemplo, chegou em casa com as compras, aí faz uma limpeza. Você não deixa ele manipular, água sanitária, você tem 2 anos de idade, né? Mas você vai fazer a limpeza, tem algumas coisas da limpeza que uma criança de 2 anos de idade pode pelo menos macaquear ali, que tá fazendo, te ajudando, né? E a ideia de mundo da criança que se fala é justamente o mundo das brincadeiras. Só que a criança nem sabe o que é trabalho, nem sabe o que é brincadeira, não faz distinção absolutamente de nenhuma das duas coisas. Para ela, papai, o senhor está fazendo o quê? Eu estou trabalhando, meu filho. Deixa eu lhe ajudar, papai. Certo? Ele está brincando. Ele não vai trabalhar, ele não vai fazer o seu trabalho. Certo? Mas para ele, na percepção dele, ele está trabalhando.
Então, essa ideia de que o trabalho é uma coisa ruim lá na frente é coisa de um bocado de adulto que nunca deixou de ser criança. Porque o aspecto do trabalho que a gente passa a não gostar é o de fazer a mesma coisa todos os dias, mesmo que não queira. Que a criança quer sair descobrindo tudo lá. Aí você bota ela para fazer. Daqui a pouco ela se entedia, aí você diz, não, você vai continuar fazendo. Aí ela começa a não gostar mais tanto assim. Que ela cansou daquilo ali. Beleza, existe uma tolerância. A criança ela não está suficientemente treinada a persistir na atividade, certo? O quanto a atividade demanda para ser concluída. Que é isso que a gente chama de trabalho. Aí você vai forçar a criança a ficar até o final, se em 10% ela já não aguenta mais fazer aquilo ali. Não, você está treinando ela ainda. Você está mediando a relação dela com o mundo. Você deixa ela simplesmente... Não, eu não quero... Não, meu filho, você não disse que ia trabalhar com o papai? Então você vai trabalhar. Aí você pega e ajuda ela a ir um pouco além daquele mero prazer momentâneo que ela tinha. Sem, obviamente, dizer que a criança nunca mais chega perto do meu pai quando ele estiver trabalhando. Né? Isso aconteceu com Sofia, inclusive. Eu comecei a levar ela foi demais, nos sábados, né? Vamos trabalhar. Aí o primeiro sábado ela foi feliz da vida. Aí o segundo sábado já não foi esse negócio todo, né? Aí eu disse, vamos trabalhar. Eu disse, vou não, papai. Quer trabalhar não, quer ficar em casa. Essa vida não é pra mim, não. Obviamente que não tem, necessariamente tu precisava continuar levando ela. Até porque se você vai sair de onde você tá, certo? Vai chegar uma hora que ela vai te atrapalhar, que era a hora de pausar o trabalho dela e não tem como porque tá fora. Tem uma série de fatores que o cara deve considerar. Eu vou agora pular para o outro extremo, já antecipando que vai ser o nosso último ponto, o nosso tempo já está estourado aqui. Mas o outro extremo é impressionante que geralmente as mesmas pessoas estão envolvidas. Ou a defesa, né, despudorada do prazer pelo prazer, né, com o sinônimo que foi inventado agora para isso, que é o lúdico, sempre o lúdico está envolvido. Né? Lembrando que nós não somos contra o lúdico, o nosso material tem certa ludicidade, mas nós estamos falando aqui de exageros. E o oposto, o extremo oposto a isto deixa eu ver como é que eu faço, como é que eu falo isso. Mas é levar a educação infantil a um nível de maturidade desproporcional. Que seria a criança tem 5 anos, ela vai agora aprender empreendedorismo. Ela vai ter agora a aula de educação financeira. Eu queria que vocês, pais, pudessem falar um pouco sobre isso, porque isso tem me chamado muita atenção. Eu só queria colocar um ponto aí, Christian pode continuar, mas para que as pessoas tenham uma linha de corte aqui entre as duas coisas. Veja só, por um lado, as pessoas tentam levar essa coisa do lúdico aí ao extremo, certo? Privando a criança de qualquer progresso, porque é como eu tinha falado, né? Esse suposto mundo, que na verdade é a alienação, o mundo da criança, que é a alienação natural de quem acabou de chegar no mundo real, deste mundo real, certo? Mas elas, com esse exagero no lúdico, deixam as crianças aprisionadas nesse suposto mundo, certo? E, por outro lado, querem trazer coisas muito avançadas, né, de coisa de adulto para as crianças. Porque, na verdade, é o seguinte, existem aspectos do empreendedorismo, e assim são os aspectos mais elementares do empreendedorismo, que está presente na vida de qualquer pessoa.
certo? E eu digo do empreendedorismo em si, por exemplo, como a questão da criatividade, certo? O desejo por criar soluções para problemas concretos. Isso está presente na vida de qualquer pessoa, de qualquer criança, isso está presente, certo? Mas aula de empreendedorismo, de como você montar uma empresa, para que montar uma empresa, coisas desse tipo, despertar isso. Quintaninha. Eu vou dizer até mais. Fazer isso para adolescente. Para adolescente. Meu amigo, isso é um negócio... É exatamente é uma esquizofrenia muito grande. Por um lado, você está infantilizando, aprisionando na infância as crianças com esse negócio do lúdico, e por outro lado, você quer pegar a criança e transformar a criança, que não é um pequeno adulto, em adultos miniatura. Porque isso sim é causar um grande, como o povo chama, uma grande violência. Violência educacional é ensinar empreendedorismo até para adolescentes. Você vê, isso tem acontecido muito em escolas, especialmente em escolas, inclusive escolas cristãs, feira de empreendedorismo, né? Os alunos, eles se juntam, já vi isso várias vezes acontecendo. Os alunos vão se juntar, eles montam suas pequenas empresas e eles conseguem vender aquele produto ali, eles conseguem ir então para a viagem tão sonhada, ou eles vão para um passeio muito sonhado, com o dinheiro deles próprios. E cria-se essa fantasia porque, por um lado, aqueles adolescentes, e eu estou usando o teu exemplo, adolescentes são o tempo todo infantilizados em absolutamente tudo. E aí de uma hora para outra. Mas de uma hora para outra tem que virar chave. Por quê? Porque é para ganhar dinheiro. E muito disso tem... A única coisa que deve te fazer, ou fazer teu filho, parar de brincadeira, é se for para ganhar dinheiro. O que é que está por trás disso? Tem muito da frustração própria do pai, né? Infância infeliz e maturidade lisa. O cara teve problemas na infância e quando chegou na idade adulta, na profissão, continua sem sucesso. O cara não sabe lidar com dinheiro, né? Ele ganha R$1.520 por mês. Ele sabe que R$1.500 dá para comprar, dá para pagar o aluguel, dá para pagar a escola, dá para fazer a feira. Para tomar café não dá não. Para acabar. Dá para aquilo ali, não é? Mas ele é um limite, não é? Tá lá, o dinheiro que entra na sua conta, ele é limitado. Você sabe quando é que ele vai entrar e você sabe quais são as suas despesas, né? Quando você gasta mais do que você tem, vai dar dívida. Vai dar dívida, não é? Então isso não é um problema de educação financeira, né? Tipo, Não é um problema matemático, é um problema espiritual. Exatamente, é a falta um de problema freio espiritual. com algumas coisas. Então ele não consegue lidar bem com dinheiro, né? Passou algum tempo da vida dele ou então, né? Ele teve um início de vida difícil, né? Onde teve que fazer esse tipo de coisa. Ele terceiriza os problemas dele, né? Diz, não, isso Eu não quero isso pro meu filho. eu não quero isso pro meu filho. Eu vou dar educação financeira para ele, né? Eu não vou dar, vou pagar para alguém dê, porque eu não tenho moral para isso. Educação financeira é um problema moral. Educação financeira, ou a falta de educação financeira, não vai ser, geralmente... Problema financeiro é educação financeira. Porque educação é aquele que supostamente vai resolver o problema. A má educação a maioria financeira, o problema financeiro. Isso. O problema financeiro, na maioria dos gerado, casos, mais uma vez, não é por um problema amoral, né? Não surge um problema financeiro, né? O cara diz assim, minha empresa quebrou porque eu tinha muitas dívidas. Sim, mas as dívidas Peraí, essas dívidas vieram de onde, né? O problema não foram as dívidas, foi o que você fez para a tua empresa ter tantas dívidas assim. Sempre o problema está mais atrás. O problema financeiro não é um problema em si, é o que gerou o problema que você precisa atacar. E geralmente essas questões estão ligadas com pecado, né? Consumismo, falta de ansiedade, falta de domínio próprio. Isso são questões espirituais. Então, alguém que se propõe a fazer
a educação verdadeiramente cristã não precisa estar preocupado com a disciplina da educação financeira. Precisa estar preocupado com a educação cristã. Porque se ela de fato for cristã, ela incluirá os limites financeiros. Né? Não é só aprender matemática, mas é aprender lá atrás, é aprender domínio próprio. Quando Sofia está desatenta, o pai diz, presta atenção, faz teu trabalho, a vida não é só brincadeira, não é só prazer, tu precisa fazer muito para depois ter um pouco de resultado. Tudo isso aí está educando a alma, e a alma bem educada é uma alma bem educada também para as finanças. Então, nós precisamos parar de inventar a bala de prata para cada problema da vida. Então, nós temos problema financeiro na nossa família. Então, nossos filhos vão agora ter uma aula de educação financeira. Todos os nossos negócios deram errado. Então, nossos filhos vão ter aula de empreendedorismo. Nós não sabemos falar inglês. Então, a criança com 3 anos vai para uma escola bilíngue. Tá com a moléstia que quando ela chegar com uns 30 anos... Não é possível que começando com 30 ela não saiba falar alguma coisa de inglês. As frustrações dos pais estão reverberando nas novas soluções, que não são soluções nenhuma, que estão sendo colocadas aí, inclusive nas instituições cristãs. Nós recebemos, vocês sabem disso, nós recebemos muita pressão na escola, na tutoria, para incluir esse tipo de matéria, mas principalmente a matéria do inglês. O pessoal tem assim, uma ânsia pelo inglês que eu nunca vi. Acho que meu medo é o pessoal estar todo mundo com a passagem comprada para Orlando, como se lá o pessoal não fosse entender a língua internacional, que é o dólar, né? Não precisa, se você vai para Orlando, pode ficar tranquilo lá, as pessoas vão entender. Você vai conseguir pedir seu sanduíche lá. Na língua que você falar. Teve uma vez que estava eu e o pastor com uma senhora, né, que foi visitar a escola, e ela contando que tinha feito uma viagem, a primeira viagem com um filho para os Estados Unidos, né? E disse que o filho lá, sei lá, 18 anos, o menino tinha essa. Ela dizia que o meu filho desenrolou tudo pra gente lá. Tudo era ele que fazia as coisas. E ela dizendo, no final das contas, foi muito bom, né? Ter colocado na escola bilíngue lá quando ele tinha, sei lá, 2 anos de idade. Assim, comprova, né, aquilo que a gente falou no episódio sobre bilinguismo e alfabetização. O quanto Quem não viu, assista. Bilinguismo e alfabetização. Tá aqui no canal, gratuito. O tamanho da inutilidade desse negócio, até para um jovem. Pô. O menino foi lá, não era 18, né? Ele tinha menos, acho que era uns 16 anos, por aí. A primeira vez que teve alguma utilidade foi pro menino chegar no McDonald's nos Estados Unidos e pedir um Big Mac. Eu tô brincando. Enquanto isso, eu fiz uma viagem há 5 anos e eu fui com eu, minha esposa, minha filha mais velha, a mais nova não era nascida ainda, minha sogra e uma tia. E a minha tia, ela chegou lá no outro país, né, que fala evidentemente outra língua, ela queria nem saber se o cara entende ou não entende, ela simplesmente pedia Guaraná. Eu disse, aqui não tem Guaraná, isso é uma esculhambação. Como é que um restaurante desse não tem um Guaraná? Eu disse, não é porque não tem Guaraná aqui, porque não existe Guaraná. Mas tudo que ela quis pedir, o garçom deu um jeito, sei lá. Ela dizia o que queria e dizia dólar. E apontava e o cara ia lá e... Quer dizer, nós não estamos menosprezando a importância do inglês, mas para esse tipo de atividade, que geralmente é o grande motivador das crianças estarem numa escola bilíngue, isso é totalmente futilidade. Nesta fase da vida, né? Porque existe uma fase da vida, dependendo da profissão que você escolher, que você vai precisar lidar com textos em inglês. E é bom que você aprenda para ler. Isso, não é? Mas aos 2 anos, quando você não tem ainda todas... como o presbítero estava falando, né? Você ainda está aprendendo a realidade,
né? Você está entendendo Deixando de ser bicho. deixando de ser bicho, né? Tipo, definindo os sentimentos ainda, usando a sua língua materna, você aprender um outro código linguístico, né? Talvez não seja essa a fase ideal de se trabalhar isso. Para a gente fechar, eu queria pedir para o Luciano falar um pouco sobre a funcionalidade do inglês, de fato. Para que um brasileiro precisa saber inglês? Rapaz, eu posso só retornar para uma coisa, porque eu tinha prometido lá, pessoal, que eu ia dizer, porque na antiguidade era... Eu prometo que não vou vir devagarzinho da antiguidade, mas porque a educação pagã antiga é mais cristã do que a educação cristã moderna, né? E assim, tem a ver com tudo, obviamente, do que a gente falou aqui, certo? Pode ter parecido para alguns que a gente divagou sobre o tema, mas de maneira nenhuma a gente fez isso. Porque a educação, e esse justamente são todos esses motivos que a gente elencou, todas essas questões que a gente falou aqui, que fazem com que seja tão óbvio, né? O grande problema, a grande questão da educação pagã antiga, que ela considerava muito mais esses pontos que a gente está dizendo, essas humanidades que estão diretamente ligadas à educação, e que a educação moderna cristã ela não considera, certo? Em primeiro lugar, sobre a questão do prazer, né, dessa busca absurda a fuga da dor e a busca pelo prazer, isso não tem nada de cristão nisso. Você correr de qualquer tipo de desconforto, como o diabo foge da cruz. A cruz é o nosso símbolo. A cruz é a nossa estrada. A cruz é a nossa estrada. Não são poucos os exemplos de grandes sofrimentos que redundam em grande intimidade com Deus, em fortalecimento da fé. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele foi exaltado, né? O ápice da sua exaltação se deu pelo ápice da sua humilhação. Ele disse que como você, pastor, bem lembrou, de que nós teríamos aflições e que a nossa esperança, o nosso conforto, o nosso consolo está no fato de que ele venceu o mundo, e como ele venceu, nós venceremos com ele. Então, essa ideia de que tem que ter uma fuga do desconforto é uma tolice sem tamanho. A gente cresce no desconforto, a gente evolui no desconforto. Boa parte da educação no conta-gotas, de forma cuidadosa, se expor a desconfortos, para que a gente evolua. Quando está fazendo musculação, né, pastor? Tá bem dedicado, vai saber muito bem, muito mais frequente. Como dá para perceber, bem mais frequente do que eu e Cristian. Né? Sabe que como é que se cresce os músculos? É destruindo as fibras, é rompendo as fibras, é gerando inflamação. Aí o que você quer acabar com o processo de hipertrofia, o que é que você faz depois do treino? O cara vai lá tomar um anti-inflamatório. Desfez o treino. Acabou com tudo. Agora vê como é que o pessoal que entende sobre treinos de hipertrofia, eles se referem a isto que está acontecendo quando você pega o peso lá, né, para romper as fibras. Você está mandando uma informação para o músculo. O que faz crescer, o que faz você... interessante isso, né? O que faz você ficar forte não é o treino. O que faz você... é a comida que você ingere. Só que o treino ele dá uma informação para o seu corpo usar aquela comida de uma forma específica. Ou seja, fazer você ficar mais forte, mais musculoso. Então, assim, o crente precisa ter essa perspectiva a respeito do sofrimento. O sofrimento é, infelizmente, algo que está entre nós e aquilo que Deus nos colocou nesse mundo para fazer.
Deus nos colocou nesse mundo para a gente fazer 3 coisas. Para a gente se relacionar com Ele, para a gente dominar a terra, para nós nos relacionarmos uns com os outros, ou seja, desenvolver as várias relações sociais que estão aí, né? E se relacionar com Ele. E em todas essas coisas há um fator chamado sofrimento. Né? Não é assim? Do suor do teu rosto, né? Aí nas relações sociais lá, que é a gente casar, crescer, nas relações entre marido e mulher, né? Tem a questão da insubmissão, da submissão que é dolorosa tanto para o homem quanto para a mulher, certo? E na nossa relação com Deus, meu, tem Cristo morrendo. Tem Cristo morrendo pelos nossos pecados. Então, assim, o sofrimento é algo inescapável nessa vida. Agora, a nossa perspectiva do sofrimento não pode ser essa perspectiva de que o sofrimento tem que ser uma coisa a todo custo você tem que correr. Tem que mudar essa perspectiva. Tem que mudar essa perspectiva a respeito disso, certo? Porque nós vamos crescer com, obviamente, uma exposição cuidadosa com o sofrimento. Não é perseguir o sofrimento para a gente ser um mártir tolo. A Bíblia também não nos ensina isso, certo? Ela nos ensina a lidar com o sofrimento que é inescapável para que a gente não deixe de fazer o que precisa ser feito e Cristo nos dá a certeza da vitória, porque Ele venceu todo o sofrimento dessa vida. Assim, primeiro lugar de tudo é isso. Esquece esse negócio de tudo é lúdico. Cristo faz diferença disso. O que precisa você é mediar a relação dela com o mundo, expô-la no que ela é capaz de se relacionar com o mundo, certo? E sempre deixar que ela arranhe, que ela pise no chão e que contraia umas bactériazinhas, uns vírusinhos, porque isso vai gerar anticorpos, isso vai fortalecer ela. Deixa ela botar o pé no chão porque vai calejar. Deixa ela pegar num negócio que doa na mão dela porque vai gerar causa. Isso é o que vai fortalecer. Na musculação ainda, eu vi uma vez uma recomendação para quando você é iniciante, você não usar aquela luvinha que amarra no peso, que é para você fortalecer a pegada. Aquilo ali é para um cara muito avançado que levanta tanto peso que não tem dedo que aguente, que ele pega e amarra aquilo ali, o peso nele, que é para poder ele conseguir sustentar, porque não tem como evoluir a pegada tanto quanto existe um descompasso e ele não tem mais condição de só se garantir na pegada, aí enrola naquilo. Agora, os iniciantes usando aquilo ali para amarrar, certo? Ele nunca vai fortalecer a pegada dele. Então é mais importante fortalecer a pegada naquela fase do que o próprio exercício específico que ele está fazendo ali. As pessoas estão tão desacostumadas com essa questão do processo, né? Do sofrimento, o sofrimento nesse sentido, né? Para o aprendizado, que eu não sei se vocês lembram, né? De uma pessoa que viu uma propaganda da escola, né? Que tinha uma criança lendo, e ela assim, adianta de quê? Tá lendo e desobedecer os pais. Só que o processo para ler leva você a uma disciplina tal que faz com que esses outros aspectos, não é, da vida estejam mais propensos. Se a criança leu, é porque ela obedeceu. Deveria estar subentendido que há uma obediência para que a criança de 4 anos esteja lendo. Mas um nível de obediência assim, absurdo para uma criança de 4 anos. Mas essa pessoa só vê a leitura simplesmente como uma ferramenta de trabalho. Ela só vê a leitura como ferramenta de trabalho. Está lendo com 3 anos, 4. Exatamente. Entendeu? Então, ela não consegue conceber que ao alfabetizar, ao ensinar, você consegue trabalhar os outros aspectos humanos do ser, né? Que são as virtudes que pressupõem esse tipo de ensino. Então, assim, em relação à dor, sofrimento, a prazer, é isso aí. Então, assim, nós estamos tão apegados a essas coisas que... E no que se diz respeito à educação pagã, o objetivo da educação era de despertar, de elevar
Tem hoje até a questão do que são as humanidades está absolutamente distorcido, né? As matérias têm esse nome não é porque trata porque tem história, porque fala dos humanos ou coisa de geografia, porque das relações. Não é isso. Pô. As humanidades elas receberam de forma primordial esse nome é porque elas dizem respeito aos aspectos do conhecimento que são próprios da natureza humana. São as capacidades humanas sendo elevadas ali. Exatamente. Então, não é um conhecimento externo a respeito do mundo. Por exemplo, você falar, por exemplo, que historiografia é humanidade, já é um negócio assim moderníssimo. Certo? Humanidades diz muito mais respeito às competências inatas sendo desenvolvidas e as matérias que dizem respeito a isso. Então, muito mais ligada a isso está a gramática e a literatura. Certo? Então, o apego que eles tinham o desenvolvimento dessas humanidades, das potências humanas, distintivamente humanas, colocam eles muito mais próximo do que seria dos valores, dos princípios cristãos e da percepção cristã da realidade, do que é o homem, do que é o conhecimento, certo? Do que é o primordial no desenvolvimento educacional, do que a educação cristã moderna, inclusive essa que se diz clássica. Porque não diz respeito a simplesmente a conhecer as coisas, mas é se desenvolver como homem. E o interessante, bicho, mais interessante, é que o propósito, eles viam isso como um propósito em si mesmo. O cara desenvolver por meio do estudo as humanidades, ou seja, esses aspectos distintivos que estão ligados à racionalidade, isso tem um valor em si mesmo. É se tornar... Quando você se torna mais inteligente, e mais inteligente não é que tem mais conhecimento, certo? Porque o Google não é mais inteligente do que o ser humano. O Google não é inteligente, ele tem um monte de informação lá. Certo? Você se tornar mais inteligente é se tornar mais parecido com Deus. É desenvolver uma propriedade que é de Deus e que ele deu ao homem e nenhuma outra criatura mais. Só deu ao homem. E quando você vai olhar as escolas cristãs, o que elas estão preocupadas? Basta você ver. Por exemplo, eu canso de ver, bicho, gente aí que está envolvida na educação clássica, que está nas redes sociais, dizendo, porque meu filho fez uma prova aqui do Enem, passou para medicina e passou para aquilo outro, e mostra o desempenho, ou seja, eles medem o desempenho deles com a mesma régua que os ímpios medem o desenvolvimento intelectual. Não estou dizendo que isso é ruim. Mas como é que você faz uma defesa? Você está fazendo uma defesa da educação cristã com base no fato do filho ter passado no vestibular, pô. Passado no vestibular. Tem um mundo, você não precisa de educação cristã para isso. Certo? Bota ali numa escola dessas aí que são bem empenhadas em fazer o povo... Tem uma que chama máquina de aprovação, né? Tem muito cursinho aí para fazer isso, não precisava da escola cristã, cursinho, bicho. Muito cursinho. É escola cristã técnica, né? Escola... Pronto, no final das contas é isso. Aí você vai falar a outra lá, né? Que tem uma escola uma escola cristã, e pega dizer assim... nós implantamos o bilinguismo aqui porque o inglês abre portas. Quer dizer que esse é o teu foco? Eu não vejo, sinceramente. Aí é cristã por quê? Não, porque tem os versículos. É porque eu vou falar sobre a criação, vou dar as aulas de natureza. Meu irmão, o que tu seleciona para ensinar os teus filhos diz muito mais se o currículo lá é cristão ou não do que o fato de ter um versículo.
Então, por exemplo, quando os antigos, né, pegavam lá e botavam os guri para ler, sabe, antiguidade clássica, botava para ler Homero lá e memorizar tudo e depois ia ensinar gramática, eles estavam muito mais alinhados com a percepção cristã da realidade do que é o homem do que tudo que você tiver de moderno para frente. Porque o objetivo lá era desenvolver as humanidades. O objetivo lá era desenvolver as humanidades. E o objetivo da gente é o quê? É preparar o menino para o mercado de trabalho. E coisas dessa natureza. Fracionando o ser humano que Deus criou, né? Então, o ser humano passa a ser um profissional. Aí outras escolas cristãs dizem, não, mas aqui a gente canta o hino nacional. Ou seja, fraciona o ser político. Então, o ato cívico é extremamente importante. Aí outro diz, não, mas aqui a gente está preocupado mesmo com a formação da criança para que ela possa se desenvolver como uma boa empreendedora, né? Futuramente ser um empresário. Tudo isso são aspectos da humanidade, mas em nenhum desses há a humanidade em si. A educação cristã, ela não fraciona em absolutamente nada disso, mas ela considera todas essas coisas. Ela vai para o centro e trata o centro. E, por fazer assim, todas essas coisas estão naturalmente contempladas. Então, nós não estamos aqui entre dois mundos, necessariamente. Então, vocês estão querendo dizer que não precisa aprender inglês, não precisa aprender educação financeira, não precisa aprender empreendedorismo. Não. Claro que eles vão aprender. Minha filha vai aprender, todos os filhos de vocês vão aprender. Só que eles não aprendem a partir de disciplinas. Isto, mais uma vez, é uma modernidade que os crentes abraçam como se fosse a maior de todas as tradições cristãs. Nós não sectarizamos a vida do homem. O homem é um ser completo. Quando eu educo corpo e alma, todas essas questões estarão contempladas. Elas vão ser na medida do desenvolvimento do programa que está sendo tratado na escola ou na tutoria, os nossos filhos vão aprender. E sem precisar fracionar o homem no ser político, no ser profissional, no ser empreendedor. Tudo isso está... Porque o homem é um ser completo. Esse negócio aí do empreendedorismo mesmo, né? Eu vou dizer um negócio a tu. Eu não sei como é que um negócio desse aí cabe numa matéria para ensinar do zero a alguém, não. Eu nunca vi... Tu já viu alguém que saiu de uma escola de empreendedorismo empreender em alguma coisa? Eu nunca vi isso na minha vida. E até os professores, os professores que dão aula de empreendedorismo não fizeram curso. Nunca empreenderam. E não são empreendedores. Muitas vezes. Pessoal, o papo tá excelente, né? Tá tão bom que a gente já estourou o tempo e muito. Mas não dava para parar, né? Eu espero que o pessoal da técnica aí nos entenda. E era extremamente importante que a gente pudesse finalizar pelo menos essa parte. E eu aproveito para agradecer aqui a presença de Christian, né, pela disponibilidade de estar conosco, pai de Sofia, esposo de Jéssica, e vem mais um aí, a gente não sabe ainda o nome. Tá para descobrir. Mas está para descobrir, vem mais um filhinho da Aliança, Amém. Futuramente aluno do Knox Kids, se Deus assim permitir. E Luciano, que tem uma tropa lá na escola, né? Tem de professor a aluno. Onde você passa pelo Knox Kids, tem alguém da família Luciano. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom. Ao Knoxcast. Esse é o Knoxcast de fevereiro, falando sobre educação cristã. E eu lhe pergunto, alguém já tinha lhe contado esses segredos aqui sobre educação? Ou tinham lhe escondido o tempo todo? Muito provavelmente, essas coisas que foram faladas aqui foram faladas para você de uma maneira tão clara assim pela primeira vez. Então, mais uma vez, eu vou te pedir, compartilha esse conteúdo com os teus amigos. Não fica só para você. Compartilha nos teus grupos de WhatsApp, compartilha com o grupo da família. Onde você tiver alguém que sabe que esse é um conteúdo importante para ele, ainda mais conteúdo gratuito, não deixa de repassar. Isso vai nos ajudar. Continua
também seguindo aqui o nosso canal, seguindo o perfil do Nox Kids no Instagram, @NoxKids, @NoxKids_, e curtindo todos os nossos trabalhos, porque isso nos ajuda e muito. Todo o Noxcast nós temos um compromisso com as pessoas que assistem ao vivo, que é trazer uma condição especial para quem deseja renovar ou adquirir pela primeira vez a tutoria, ou ainda aqueles que estão querendo ter um material impresso, que nós lançamos no mês passado. Pois bem, isso não vai ser diferente dessa vez. A nossa equipe de atendimento está agora de plantão para receber as mensagens que vocês vão mandar daqui a pouco. Nessas 3 frentes, você pode comprar o material impresso, você pode renovar a sua tutoria, você pode adquirir a sua tutoria pela primeira vez, com condições especiais. Eu liberei para Bruno, nosso gerente comercial, 48 horas, só 48 horas, hoje é quarta-feira, você tem até a meia-noite da sexta-feira para adquirir ou um material impresso, ou a renovação, ou a sua matrícula na tutoria com condições especiais. Eu não vou falar aqui, eu não vou gastar tanto tempo assim, eu vou deixar para você ir lá e falar com a nossa equipe agora, certo? Nesse momento a equipe já está de plantão. E eu quero trazer mais uma novidade. Muitas pessoas nos procuraram, Christian e Luciano, desejando comprar os nossos fardamentos, né? Os fardamentos da escola. Nós trouxemos uma coleção nova agora para o ano de 2025, novos fornecedores, novas estampas, novos materiais, tudo de excelente qualidade. Nós temos jaquetas, short saia, nós temos camisa dry fit para a educação física do seu filho, que você deseja tanto fazer com ele aí na programação de estudos da tutoria. Temos camisa para meninos, né, com aquela gola padre, aquela gola que não incomoda o pescoço da criança. Enfim, uma coleção completa com todas as numerações pronta para te servir. E só até essa sexta-feira, 20% de desconto no nosso fardamento. Então, não perde essa oportunidade. Você vai poder estar com seu filho com o uniforme completo. Eu sei que em algumas regiões o fardamento não é a melhor maneira de se expressar, é uniforme, fardamento, seja lá o que for, 20% de desconto, material impresso, renovação e matrícula pela primeira vez, tudo com condições especiais. Procura agora mesmo lá no grupo que vocês fazem parte, ou ainda pelo Instagram do Nox Kids, ou deixa aqui um comentário, eu quero, que nós vamos entrar em contato com você, nos dá alguma forma, né, coloca lá o teu Instagram, coloca alguma maneira da nossa equipe entrar em contato com você, e nós vamos garantir só até sexta-feira a melhor condição para você comprar, renovar, comprar o material impresso ou ainda o uniforme completo do Nox Kids com a versão 2025. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado a Christian, obrigado Luciano por participarem mais uma vez do Noxcast. Até o mês de março, Deus abençoe a sua vida.